Botafogo anuncia a contratação de Danilo do Nottingham Forest, novo Pitbull. Primeiro que ele não é nada Pitbull, né? Mas tudo bem, vamos deixar aí essa manchete. E aí, mano, eu tô vendo muito palmeirense, mas muito palmeirense revoltado com essa notícia. Criticando a diretoria, criticando o Danilo, criticando todo mundo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que... quem tá errado nessa história toda? Eu, sinceramente, vou falar bem a verdade pra vocês. Pra mim tá tudo certo, tá? A gente precisa parar com essa mania de querer que jogador fica tendo amorzinho à camisa. O jogador é profissional, irmão. O jogador é profissional. O jogador não tem que... vou priorizar só o Palmeiras. Não vou jogar em outro time do Brasil. Que bobagem, mano. Que bobagem. É óbvio, né? Quando a gente pega pra relembrar, a própria despedida dele, ele falou uma parada no sentido, nos veremos no futuro, gratidão e os escambau A4, mas aí o torcedor cria em si próprio uma expectativa de que o jogador seja igual a gente. Não, quem ama a camisa somos nós, quem ama esse escudo aqui somos nós. Eles têm gratidão, eles amam na medida do possível, mas a carreira deles está acima desse amor que a gente tem, e que, vamos falar a verdade, é um amor irracional, mano. É um amor irracional, a gente coloca o time acima de muitas coisas. Muitas vezes a gente coloca acima do nosso próprio saúde mental, mano. Às vezes a gente fica mal por causa do time trata mal as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tá errado em ser assim. Mas é o sentimento, mano. É o sentimento do torcedor. Então tudo certo. Agora, querer que o jogador seja isso aí... Primeiro ponto, mano. Danilo não voltou pro Palmeiras... Porque ele é Judas, ele é traidor? Não, mano, porque ele é profissional, ele foi pro Botafogo, sendo que o Botafogo é uma oportunidade do Danilo talvez voltar pra Europa, é o time do Textor, é o time de um cara que tem o Lyon, que tem outros times na Europa, ele pode voltar pra Europa. Pro jogador que foi, entre aspas, fracassou na Europa com 24, acho que 25 anos que ele tá, o receio de não conseguir mais ter um salto na Europa, isso dá uma segurança pra ele, cara, ele vai pra um time que ele tem uma ponte de volta. Pra ele é interessante jogar no Botafogo. Quer outro ponto? Botafogo é treinado pelo David Ancelotti, mano. Filho do técnico da seleção. É um outro ponto pra aproximar ele de um sonho de seleção. Ele tá errado em priorizar a carreira? Você acha que ele deveria deixar tudo isso de lado? Ah, porque eu quero jogar no Palmeiras, porque eu amo o Palmeiras, vou deixar minha carreira de lado. Irmão, quem torce somos nozes. E aí, tem um outro ponto também que é muito relevante nessa discussão, que antes de falar da diretoria, que é o seguinte, mano. Eu já vi vários palmeirenses criando expectativa por causa de uma certa notícia que surgiu há meses atrás. Meses não, né? Há pouco tempo atrás, mano. Foi de junho essa notícia, de um mês atrás. Que é essa aqui, ó. Com proposta do Lyon, Danilo não quer cláusula Botafogo por priorizar retorno ao Palmeiras no futuro. Essa notícia saiu porque ele não queria ir pro Lyon com a cláusula Botafogo. E aí, por quê que ele não queria? Porque ele queria continuar na Europa, mas ele não queria essa cláusula para não ter que achar que vai jogar na Europa, mas ser repassado pro Botafogo. E aí o torcedor palmeirense criou a expectativa de que ele só não quis porque ele é muito Palmeiras. Não, ele não quer jogar no Botafogo. Jamais ele vai jogar no bairro, segundo os palmeirenses, né? E eu não sou desrespeitoso assim por causa do meu trabalho. Jamais ele vai jogar no Botafogo, no bairro. Ele não quis ir pro Lyon porque ele jamais jogaria em outro clube no Brasil que não fosse Palmeiras. E não tem nada a ver, mano. Ele não quis a cláusula Botafogo porque ele não queria ir para um clube da Europa, sendo que ele seria repassado para um clube no Brasil. Isso não deu certo e no final das contas ele acabou vindo pro Botafogo para fazer essa ponte pro Lyon, porque foi o que surgiu para ele, cara. Foi a melhor opção que surgiu, que o staff encontrou como uma solução. E aí temos um outro ponto. Diretoria do Palmeiras falhou em não contratar o Danilo. Eu falei aqui num vídeo, eu fiz uma análise aqui, eu trouxe aqui pra vocês, de que o Danilo pra mim era o nome ideal pra substituir o Richard Rios. Porque eu até trouxe aqui números, o mapa de calor, e que ele sim, ele por mais que ele seja visto como camisa 5 aqui, ele tinha um mapa de calor de camisa 8, muito parecido com o Richard Rios. Ele poderia ser esse substituto de Richard Rios, certo? E aí no dia em que estamos falando dessa contratação do Danilo pelo Botafogo, é o mesmo dia em que o Rios tá treinando lá pelo Palmeiras, mano. O Rios ainda não foi vendido. Vai ser vendido? Muito provavelmente, mas o Rios ainda não foi vendido. Vocês queriam que a Leila chegasse no Danilo e falasse: o Danilo, é o seguinte, não fecha com o Botafogo,
que eu tô tentando aqui ajeitar o melhor negócio pelo Rios, quando acontecer eu te contrato. Mas não é assim, mano. A diretoria do Palmeiras não tinha como ir atrás do Danilo. Se ela ia, aí é uma outra questão, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a diretoria do Palmeiras pensaria no Danilo? A gente já viu algumas notícias de que ele não era um dos nomes que a diretoria pensa para substituir o Richard Rios. Ok, mas não daria nem tempo. Ele fechou com o Botafogo antes da diretoria ir buscar essa reposição pro Rios, porque o Rios ainda não saiu. É uma questão de timing. É uma questão de... E aí eu não julgo, não. Vocês que vão vir aqui falar, mas ela nem ia procurar. Beleza. Isso aí é um outro ponto. Eu não vou entrar nisso porque eu não sei prever o futuro. Numa dessas ele poderia surgir como nome. Eu acho que não, mas poderia. Eu não trabalho com o si, eu trabalho com o que é factual. O que é factual ele fechou com o Botafogo antes do Palmeiras ter que procurar um substituto pro Rios. Então a diretoria não teria como contratar ele, de qualquer maneira. A verdade Danilo foi pro Botafogo porque não tinha como ele ir pro Palmeiras. Primeiro que pra ele não era interessante, segundo que pra diretoria do Palmeiras ainda não era o momento de fazer essa proposta. Então não tinha como ir. Eu acho que ninguém está errado nessa história. Eu quero saber a opinião de vocês. E volto a repetir, amigos. Parem com esse melindre de amor à camisa, que não sei o que. Irmão, o jogador é profissional, o jogador tem que pensar na carreira, tem que pensar nos próximos passos, tem que pensar na família, tem que pensar no dinheiro, tem que pensar em tudo isso. Vocês seriam assim. Vocês seriam assim. Vocês não são assim nos seus trabalhos? Se aparece um emprego melhor pra vocês, vocês não trocam? Não aparece um salário melhor ali por um trampo, vocês não trocam? E o jogador não pode trocar? Porque o jogador tem que estar amando o clube. O amor é nosso, irmão, é a gente que ama. E tá tudo certo, isso não é uma crítica ao jogador, não. Isso não é uma crítica, eu não tô dizendo, porque muita gente usa essa frase, né? Quem ama o clube somos nós, os caras estão lá só pelo dinheiro. E aí fala como se isso fosse tipo uma crítica pro cara que tá lá pensando em dinheiro. No quê? No trabalho dele. Ele tá certo, isso não é uma crítica. É só pra vocês entenderem que parem de criar expectativas nos caras, para que eles sintam pelo clube o mesmo que a gente sente, porque eles não sentem, eles não têm obrigação de sentir. Tá tudo certo, irmão. Eu amo esse clube pra caramba. Eu falo com o coração, porque não é o meu trabalho jogar, não sou jogador de futebol. Se eu fosse, talvez a minha postura seria diferente. Mas o Marcos, que não sei o que, não sei o que. A gente pega vários exemplos de amor à camisa, eles são raros, mas ainda assim teve uma escolha profissional. O próprio Marcão falou, cara, que ele não se sentiria bem de deixar o time na Série B, beleza, mas também que ele não se adaptou lá, não gostou, tá ligado? Então, cara, parem de romantizar o amor à camisa do jogador, parem de romantizar, entendam que isso aí é a profissão dos caras e tá tudo certo. É a gente quem tem que sentir esse amor pelo clube, é apoiar, criticar quando precisar, apoiar o jogador enquanto ele tá jogando no nosso clube, ter gratidão, como eu tenho muita gratidão pelo Danilo, não vai mudar nada a saída dele pelo Botafogo. Claro, se ele chegar no Botafogo e ficar provocando, meu carinho vai diminuir, mas no momento, segue a vida, que seja feliz lá no Botafogo, tranquilo, obrigado por tudo que fez, não é Judas, não é traíra, não é nada disso, irmão. Parem com essa bobagem e vamos evoluir, gente, vamos pensar como o básico, tá ligado? O cara é profissional. Parem de criticar o cara porque ele seguiu um objetivo profissional dele de carreira, que é voltar para a seleção e talvez voltar para a Europa. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, lembrando aqui que tem vídeo de Palmeiras todos os dias, a gente se vê no próximo vídeo, avante palestra!